Olá, mamíferos, tudo bem? Nossa aula de hoje é sobre organelas citoplasmáticas. Bom, a gente vai ver 3 pontos aí em geral. O primeiro deles vai ser a organização geral da célula. O segundo ponto, o citoplasma de uma célula procarionte, como ele funciona. O terceiro ponto, o citoplasma de uma célula eucarionte, em que a gente vai chegar no nosso objetivo final aqui, que é observar as organelas citoplasmáticas, principalmente de eucariontes, que tem uma quantidade maior, cada uma tem uma função específica. Bom, iniciando então, de organização geral, toda célula possui pelo menos a membrana plasmática, possui o citoplasma. Citoplasma seria a célula, né, contida com um líquido. Esse líquido, no caso aí, o citosol, que é chamado, tá? E nesse líquido estão mergulhadas todas as organelas, estão embebidas todas as organelas. E o material genético, que pode estar protegido por uma camada, ou por uma camada, no caso é a carioteca, ou ele pode estar disperso dentro da célula também, ou organizado de alguma forma dentro da célula. Bom, temos 2 tipos de célula para observar hoje: célula procarionte e célula eucarionte. Na célula procarionte, nós temos a membrana plasmática, o citosol, que seria o líquido dentro do citoplasma, o DNA na forma de nucleóide. Um DNA seria uma fita de DNA, só que ela é grande, ela é bem compactada e as 2 pontas dela são unidas. Além do DNA nucleóide que guarda a informação genética do organismo, nós temos os ribossomos. Esses ribossomos são pequenas organelas que têm função de produzir proteína e eles são um pouquinho menores do que os ribossomos das células eucariontes. E temos também um DNA, uma espécie de DNA circular, que são chamados plasmídios. Esses plasmídios, embora eles não tenham, em algumas bactérias, né, funções que sejam vitais, que sejam importantes para a sobrevivência dessa bactéria, eles ainda constituem parte do material genético de algumas bactérias, tá? Os plasmídios. Bom, os plasmídios, né? Observe a imagem. Como vocês podem observar, a membrana plasmática seria a parte um pouco mais externa, né? Em algumas células a gente tem aí ainda a parede celular. A gente tem o citosol. Dentro do citosol tem o DNA todo condensado, formando aí o nucleóide. Temos os ribossomos, que são esses pequenos pontinhos espalhados por toda a célula em grande quantidade aí, né? Só que lembrando, eles são menores do que os da célula eucarionte. E temos também esse DNA circular, que na aula de bioengenharia ou engenharia genética, nós vamos ver direitinho como é que ele funciona, como esses plasmídios funcionam, qual a importância real deles, tá? DNA circular. Temos também o citoplasma da célula eucarionte. A célula eucarionte, ela é constituída basicamente de membrana plasmática, do citosol, ou também hialoplasma, né? São vários nomes aí, mas coloca aqui como citosol, lembra que é parte do citoplasma, tá tudo resolvido. E temos aqui as organelas citoplasmáticas. São diversas as organelas, e elas estão contidas nas células animal e vegetal. Observe a imagem. Temos aqui então a célula animal, um modelo de célula animal, na verdade, né? Então, existem diversas organelas aqui, todas essas organelas atuam em conjunto, na verdade, né? Uma acaba dependendo da outra, ou uma produz alguma coisa em que a outra vai armazenar, vai transportar. Então, vamos lá para a primeira. Tem aqui o retículo endoplasmático granuloso. Retículo endoplasmático granuloso, ou retículo endoplasmático rugoso, é uma organela, um pequeno órgão que tem a função de produzir proteína. Esse retículo endoplasmático rugoso, ele vai produzir proteína, mas por um processo que a gente pode entender como exportação. Na verdade, as substâncias que ele produzir aqui vão atuar em outras células. E quem é o responsável aqui dentro desse retículo endoplasmático granuloso por produzir essas proteínas? São esses pequenos pontinhos aqui, chamados de ribossomos, tá ok? A gente tem os ribossomos associados ao retículo endoplasmático granuloso e os ribossomos soltos no citoplasma. Além do retículo endoplasmático granuloso, temos o retículo endoplasmático liso ou não granuloso. A função dele é sintetizar ou produzir ácidos graxos, fosfolipídios e alguns esteroides. E também ele tem uma função aí um pouco mais específica, né, lá no fígado, que é de metabolizar algumas substâncias tóxicas e o próprio álcool também. Temos também aqui associado o complexo golgiense
Esse complexo golgiense, ele é responsável pelo processo de secreção celular, ou seja, toda a proteína que é produzida, ela é levada até essa extremidade do complexo. Todas as substâncias vão atravessar todas essas bolsas e ele vai ser levado e essa substância vai ser levada numa forma de vesícula para outras células. Ela vai sair dessa célula e ser transportada para outras. Esse é o mecanismo de secreção celular. Além dessa função, o complexo golgiense é responsável por formar o acrossomo do espermatozoide, que seria uma espécie de, bem grosso modo, né, de um capacete para o espermatozoide. E esse capacete, bem entre aspas, tá? Ele tem algumas enzimas digestivas que auxiliam a degradar a parede do óvulo no momento da fecundação. Além disso, o complexo golgiense tem a função de produzir outras organelas, que são chamados lisossomos. E a gente vai falar deles já já. Então, o complexo golgiense ele tem funções de secreção celular, produção do acrossomo do espermatozoide e produção dos lisossomos. Os lisossomos têm função de digestão intracelular. São essas pequenas esferas aqui que a gente está vendo espalhadas aí pela célula, certo? Além dos lisossomos, nós temos também os peroxissomos. Os peroxissomos, a principal função deles é oxidar ácidos graxos. Esse mecanismo de oxidação é o que vai auxiliar na degradação de algumas moléculas biológicas para consumo depois. Além disso, tem o citoesqueleto. O citoesqueleto ele vai definir toda a forma da célula, ele vai auxiliar na adesão às células vizinhas e no deslocamento celular. Se for uma célula ameboide, aí no caso, essa célula vai se locomover por conta desse citoesqueleto. Aqui a gente não tem ele muito claro, mas são pequenas fibras aqui que a gente pode ver que estão espalhadas pela célula. Bom, além disso, temos também o centríolo, que é uma outra organela, né? Está disposta aos pares normalmente, e ela está bem relacionada com o mecanismo de divisão celular. Então essas células, essas organelas do centríolo, elas vão se duplicar no momento da divisão celular, cada par vai para um lado, elas vão formar fibras aí para poder segurar os cromossomos, né, no processo de divisão celular. Além disso, o centríolo é responsável pela produção também de cílios e flagelos. Então o centríolo tem função de divisão celular, produção de cílios e flagelos. As mitocôndrias, a principal função delas é a respiração aeróbia. A gente vai ter uma aula específica todinha só sobre respiração aeróbia, tá? Então guarda aí, justamente nessa aula a gente vai ver todo o mecanismo bioquímico aí da respiração aeróbia. Hoje é só para a gente lembrar que a mitocôndria tem essa função. Além disso, tem o núcleo, que seria um componente importante para a célula, né? O núcleo é constituído pelo material genético, mais a carioteca, que seria essa membrana que protege, que envolve esse material genético, ok? E o material genético tem a função o núcleo, tem a função de proteger e de organizar melhor esse material genético no nosso organismo. Tudo isso na célula animal. Observe agora a célula vegetal. Na célula vegetal, nós temos os mesmos componentes, ou quase todos os componentes da célula animal, mas temos 2 ou 3 aí mais específicos de célula vegetal. Um deles é o vacúolo, que são grandes bolsas aí que podem ocupar até 80% do tamanho da célula e do volume da célula, né? E a principal função dos vacúolos é o armazenamento de água, de sais e de substâncias que são potencialmente tóxicas para o vegetal. Além dos vacúolos, nós temos os plastos, e os plastos podem se dividir em vários tipos, temos 3 principais. O nosso aqui, no caso, vai ser o cloroplasto, tá? Para a célula vegetal, cloroplasto. O cloroplasto está bem relacionado com o mecanismo de fotossíntese. Além de respiração aeróbia, como a gente vai ver nas mitocôndrias, vai ter uma aula específica sobre o mecanismo bioquímico da fotossíntese também, tá? Além de vacúolo e plasto, ou cloroplasto aqui no caso, a célula vegetal também possui parede celular, composta de celulose. A parede celular composta de celulose. Não que ela seja uma organela, mas é uma outra estrutura importante da célula. E quando a gente faz a comparação entre célula animal e célula vegetal, essa parede celular composta de celulose, ela protege um pouco mais a célula e ela é um pouco mais rígida, ou bem mais rígida que a membrana plasmática. Bastante coisa, né? Então,
A célula ela vai funcionar basicamente como uma fábrica, onde tem um organismo que tem informação, um outro que produz ou processa essa informação, um outro componente para poder armazenar essa informação, um componente para poder transportar essa informação, uma outra organela que vai fazer a digestão ou a limpeza dentro da célula. Então tem diversos mecanismos que funcionam aí. Dá para fazer essa analogia da célula com uma fábrica ou até com uma cidade, né, que tem fornecimento de energia, dentre outras coisas também, tá ok? Por hoje era isso, até mais!